Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora. Olá, vamos orar? Então todo mundo fechando os olhos para a gente começar a nossa oração. Senhor Deus, obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor abençoe cada pessoa da EBEC, que o Senhor abençoe os alunos, que o Senhor abençoe os professores, que o Senhor abençoe a EBEC, que os alunos continuem se dedicando à tua palavra, que eles aprendam mais, que os professores continuem nos ensinando, abençoe também o pastor, abençoe o aniversariante, Ícaro, que está fazendo um aniversário, que Deus abençoe ele, que ele tenha muita paz, amor e que continue amando a palavra e aprendendo a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Olá, meus amores! Tudo bem, queridos? Então, preparados para mais uma videoaula, né? Onde a gente tem a possibilidade, o privilégio de aprender um pouco mais sobre as histórias, né, contadas na palavra de Deus. Então, crianças, as nossas aulas é uma inspiração para vocês, mas que nós devemos buscar a palavra de Deus, buscar o Senhor em oração todos os dias, tá bom? Então, vamos lá. Depois de 70 anos longe da sua terra, exilados, né, o povo de Israel voltou para Jerusalém, como o Senhor havia dito que aconteceria, né? O Senhor moveu o coração do rei Ciro e de Zorobabel e enviou um grupo para fazer a reconstrução do templo, que era o lugar de adoração, né, de Jerusalém, de Israel. Depois o Senhor moveu o coração do rei Artaxerxes, onde ele enviou Esdras, né, como líder, para restaurar a vida espiritual do povo de Israel. E por fim, Deus sensibilizou o coração também do rei Artaxerxes para enviar Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque ali, crianças, na cidade de Jerusalém, era da vontade do Senhor que todo esse trabalho acontecesse, pois era a cidade que levava o nome do Senhor, a cidade conhecida, cidade de Deus, não é verdade? Né? Foi lá em Jerusalém onde Jesus foi aclamado como rei, na sua entrada triunfal, que nós achamos lá em Mateus, no capítulo 21, né? Onde o Senhor celebrou a Páscoa, onde o Senhor tomou a ceia com seus discípulos, onde ali em Jerusalém o Senhor Jesus foi morto, né? Fora dos muros da cidade, onde ele ressuscitou dos mortos e onde subiu aos céus. Foi ali que aconteceu toda a história. Ali Deus sabia o que estava preparado para aquela cidade. Então, tão importante era a sua reconstrução. Como disse antes, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O trabalho de copeiro, crianças, era um trabalho muito importante, né? De grande responsabilidade. O copeiro, ele experimentava o vinho antes do rei, para caso de envenenamento, né? Para caso de saber se estava envenenado ou não. Por isso, a grande importância e a grande responsabilidade. Neemias era muito estimado pelo rei, né? Pela sua fé em Deus, né? Pela sua confiança no seu Deus e também pela seu compromisso com as tarefas no palácio. Certo dia, Neemias ele recebeu a visita de seu irmão, Hanani, né? Onde que ele veio de Jerusalém, né? O irmão de Neemias vinha de Jerusalém. E Neemias ficou muito feliz e entusiasmado com essa visita. E foi logo perguntando como é que estava o povo e como é que estava a cidade que tanto amava, né? Muito entristecido, Hanani falou que o povo sofria grande humilhação e passava por um grande sofrimento, né? E os muros estavam todos derrubados e as portas foram tomadas pelo fogo.
Com essa notícia, Neemias ficou muito triste, né? Passou alguns dias se lamentando, porém também passou dias jejuando e orando, né? Depois de meses de oração, né? Em uma das vezes que Neemias foi servir o vinho ao rei, o rei percebeu a sua tristeza, né? E perguntou qual o motivo. Neemias, de primeira, ele ficou com medo, porque os servos não podiam ir ter com o rei, né? Demonstrando tristeza, teria sempre que guardá-la. Mesmo assim, ele respondeu ao rei que o motivo da sua tristeza era porque a cidade que ele amava, a cidade onde estavam enterrados seus pais, estava destruída, com os muros derrubados e as portas todas queimadas, né? E então o rei perguntou o que ele poderia fazer, né? Se Neemias queria que ele fizesse algo. E Neemias rapidamente, imediatamente orou ao Senhor ali no seu coração, pedindo sabedoria para que ele respondesse, né, com sabedoria ao rei, né? E ele pediu ao rei os seguintes pedidos, né? Ele pediu ao rei que permitisse que ele voltasse a Jerusalém, né, para reconstruir os muros. Pediu a ele também que o rei escrevesse cartas aos governantes pelos lugares aonde ele iria passar, para que esses governantes dessem o direito, né, a segurança para que ele chegasse até Judá. E também que o rei enviasse uma carta para Asaf, que era guarda da floresta do rei, para que ele desse, né, as madeiras que ele necessitasse, né? Neemias confiou em Deus, orando num momento difícil perante o rei, que concedeu todos os pedidos de Neemias. O rei ainda deu oficiais do exército e cavaleiros para acompanharem na viagem. Com 3 dias que tinha chegado em Jerusalém, Neemias saiu à noite para inspecionar toda a destruição e planejar o que deveria fazer. Depois, reuniu todo o povo, mostrou a situação da cidade e os desafiou a reconstruir os muros, explicando que fora Deus que colocou no seu coração. Depois das palavras de Neemias, o povo decidiu ajudar e se encheram de coragem e disposição para realizar a obra de Deus. Que maravilha, né, crianças? Sempre confiando no Senhor, né? Neemias dividiu o povo, distribuiu as tarefas. O sumo sacerdote Eliasabe e a sua equipe começaram seu trabalho na Porta das Ovelhas, que era uma porta de entrada muito significativa para o povo e ficava perto do templo. Como assim, crianças? Eu vou explicar um pouco para vocês a importância dessa Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era onde os carneiros, as cabras, né, os animais entravam para o sacrifício diário, né, pelos pecados. E foi por essa porta também que Jesus, na entrada triunfal, passou. Porém, Jesus só precisou passar ali por uma vez, né? Porque o sacrifício de Jesus foi único, foi suficiente para remissão dos nossos pecados. Naquele tempo, não, né? Os animais não eram suficientes para remir os pecados do povo de Israel. Porém, uma vez só o Cordeiro Santo de Deus, né, Jesus, passou por essa porta, foi sacrificado, crucificado, foi ressuscitado, né? E remiu, por conta da sua morte, os nossos pecados são remidos. Se crermos no seu nome. Por isso que é importante crermos no Senhor Jesus, né? No seu sacrifício, naquilo que ele fez por nós. Neemias e o povo de Judá enfrentaram oposição antes mesmo de começar a reconstrução. Os inimigos eram líderes árabes, e eram eles Tobias, Sambalate e Gesem. Assim que souberam da reconstrução do muro de Jerusalém, zombaram
e desprezaram os judeus. Crianças, há muitos Sanbalates, Tobias e Gesem nas nossas vidas também, né? Que tentam derrubar a obra do Senhor, aquilo que está feito no nome do Senhor através das nossas vidas. Uma grande arma dos nossos inimigos é nos desanimar, nos desencorajar, né? Dizer que somos fracos. Mas assim como Neemias, o posicionamento nosso é a oração. A oração é a solução, né? A oração é a solução quando o desânimo vem e nos enfraquece na fé. Quando o inimigo começa a nos desanimar no trabalho de Deus e diz que o que estamos fazendo para o Senhor não tem valor e não vai crescer, orar é a solução. É Deus quem nos fortalece e nos encoraja com a sua palavra. Por isso a importância, criança, da oração diária, da leitura diária da palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar toda a força para fazer a obra de Deus. Não só a obra de Deus, mas tudo que a gente necessita fazer, como estudar, né, como nas tarefas de casa diárias, na obediência, tanto no espiritual, né, como na vida cotidiana nossa. Nós precisamos da força, da sabedoria, que só a palavra de Deus, que só a presença de Deus nos ajudará nisso. Então, a oração é a solução, a leitura da palavra é a solução, o conhecer Deus é a solução. Tudo bem? Então, enquanto o povo se dedicou ao trabalho, o muro foi levantado até o meio. Quando Sanbalate, Tobias e os inimigos ao redor souberam que o muro estava construído até o meio, ficaram furiosos e planejaram atacar Jerusalém. Dessa vez, o inimigo veio mais forte, com armas mais ofensivas. O que Neemias fez? Então, o que Neemias fez? Neemias orou e vigiou. Além da perseguição do inimigo, os trabalhadores começaram a cansar. O trabalho era feito dia e noite, era pesado e desgastante. A perseguição se tornou mais e mais forte e o povo começou a desanimar. Neemias viu que o povo estava exausto e desanimado e por isso os encorajou, dando a eles a motivação de que aquela obra não era somente para a proteção deles, mas dos seus filhos e seus irmãos. Neemias dividiu os homens e enquanto metade trabalhava no muro, metade estava armada com lanças, escudos e arcos. O que estavam transportando o material fazia o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Cada um dos construtores tinha uma espada enquanto trabalhavam. A ordem de Neemias para os trabalhadores é que, quando ouvisse o toque da trombeta, corressem para onde ele estava, para juntar-se e lutar. Neemias e seus construtores não descansavam, de noite nem de dia. Não dava tempo nem mudar de roupa, porque estavam atentos a qualquer tipo de ameaça. A arma de Neemias era a oração e a confiança de que Deus lutaria por eles, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Que lindo, né, crianças? O muro ficou pronto depois de 52 dias. 2 de outubro. Este muro havia sido destruído há quase um século e foi reconstruído em menos de 2 meses. Neemias e o povo batalharam dia e noite e foram pressionados e perseguidos pelo inimigo. Mas Deus, o dono do trabalho, lhes deu vitória. A vitória de Israel provocou inveja e raiva nos inimigos. Tobias, Sanbalate e Gesem tentaram várias vezes intimidar Neemias e até matá-lo, mas Deus o defendeu e protegeu. A vida de Neemias foi marcada por oração, dedicação ao trabalho de Deus. O inimigo perdeu e Neemias foi vitorioso, porque Deus lutou por ele e pelo seu povo. Então, crianças, que essa lição
preencha os corações de vocês e de certeza que a oração é a solução. Beijo e até a próxima. Ei,